O Senhor quer se manifestar em sua vida. Como vai sua vida de oração? Como você reza? Qual o seu itinerário? Padre, eu não entendi essa pergunta. Escreva: qual o seu itinerário de oração? E mais uma pergunta que nós vamos procurar responder: qual o seu material de apoio na vida de oração? E a terceira pergunta: em que fase você se encontra da oração? Filhos queridos, Moisés tem muito a nos ensinar. Tem um homem chamado Moisés. Moisés no Êxodo capítulo 2, versículo de 1 a 9, conta o nascimento de Moisés. Ô moleque, que nasceu numa época errada, aonde os egípcios, há 400 anos, eles tinham o povo hebreu, não queriam mais. O texto nos fala de que Moisés não era para ter nascido, e quando nasceu, a mãe colocou ele num cesto de vime e soltou nas águas do rio Nilo. E quem acolheu? A filha do faraó. Moisés foi criado diante do faraó por 40 anos. 40 anos muito bem vividos, sacudidos. Comeu do bom e do melhor na terra mais rica do seu tempo, a terra do faraó. E lá ele aprendeu certamente a língua egípcia, os aerógrafos, conseguiu tudo o que precisava. Mas foi um homem que perdeu a fé. Ele não sabia se ele era hebreu, ele não sabia se ele era egípcio. Ele estava no mundo, mas perdeu a sua identidade. O livro nos ensina, quando ele teve 40 anos, ele cometeu um grande mal. Engraçado, né? 40, quaresma, 40. Jesus, quanto tempo ficou no deserto? Aos 40 anos de idade. Quem tem 40 anos de idade? Eu. Menos 10, tá? 40 anos. Moisés, vai contar mentira aí, ó. Moisés matou um egípcio. E o que aconteceu? Isso aqui depois vocês podem ler em Êxodo. Moisés com 40 anos matou o egípcio. E ele fugiu para o deserto, para Madiã. E ele foi e se perdeu mais ainda. Ele ficou perdido no deserto. Ele serviu ao seu sogro. Ele acabou casando. Ele ficou 40 anos no deserto, desamparado, desnorteado. Ele teve que, na verdade, aprender de novo que era preciso ser ajudado. Se lá ele era o tal em Faraó, veja a mão de Deus. Eu não sei se você percebe, lá ele era o príncipe, lá ele tinha de tudo, mas ele não era gente. Ele tinha de tudo, mas Deus estava o preparando. Quando ele vai para o deserto, ele vai como ladrão, como assassino, e lá ele tem que viver nas custas do sogro. Ele come o pão que o diabo amassou. Ele aprende de novo a conquistar suas coisas, até ter um momento de no deserto encontrar uma sarça. E isso se dá nos seus 80 anos de idade. Quem tem perto de 80? Foi o período que Deus apareceu, de 70 para 80. Você acha que você está velho? Está velha? Moisés tinha 80. Quando Deus aparece na sarça ardente e muda a vida desse caboclo, transforma a vida de Moisés, e mais 40 anos
ele tira o povo do Egito e ele vai morrer em Moabe com 120 anos. Veja quantos 40. Os primeiros 40, vida boa, vida mansa, e Moisés se perde. Primeira podada do Senhor. Nos 40 anos ele vai para Madiã, e lá ele precisa aprender a viver de novo, deixar de ser príncipe e ser um ser humano. Depois ele encontra a sarça ardente, e aos seus 80 anos recebe uma missão única: salvar um povo. E por 40 anos ele anda pelo Egito, morre com 120. Se você quiser o texto para saber onde que está que ele morreu com 120, Deuteronômio capítulo 3, do versículo 1 a 8. Morre em Moabe com 120 anos. Então eu começo essa primeira pregação perguntando: em que fase da vida você está? Nos primeiros 40, onde as coisas lhe estão sendo tão fáceis, tudo caindo do céu? O segundo 40, quando você está precisando, começando a se reerguer, quando você está começando a aprender a viver de novo, você está dos 80 aos 100, dos 40 aos 80, aonde você é chamado a escutar Deus. Você está guiando e ouvindo a voz do Senhor? A oração é uma das disciplinas mais importantes do cristão. É o momento onde eu e você somos chamados a ouvir a voz de Deus e entender que não é sempre o que eu quero, mas o que Deus quer. É interessante você entender que nosso Senhor veementemente dizia: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. E por que então nós rezamos? Por que não dá para ser cristão sem rezar? E por que por que a Madre Teresa de Calcutá diz que era pouco? Por que alguém dizendo aqui que quer progredir na vida espiritual, se não rezar não progride? Santo Inácio de Loyola: me diga quanto tempo você reza, eu saberei se você está no caminho certo. Mas eu não tenho tempo para rezar. Lamento, meu filho, você não faz nada, mas você não reza. Não se iluda com as orações vocais. E vamos falar no tempo oportuno, aonde nós achamos que só mexer a boca dá certo. Isso não é oração. Não estou dizendo não rezar o terço, então não diga coisas que eu não disse. Eu estou dizendo que não mexer boca não é rezar. Existe um itinerário de oração a ser feito. Porque Santa Teresa vai dizer que se tua vida de oração não muda nada a tua vida, então não é oração. Por que então nós católicos falamos que rezamos? Porque tanta gente diz que reza, mas é uma vida horrível, vergonhosa e contra testemunho, porque nós estamos errando na oração. Nós estamos fazendo orações equivocadas. Nós estamos fazendo orações erradas. E se as nossas orações são erradas, elas não transformam a vida. Uma vida que não é transformada em Deus é uma vida que não reza. Onde você está no processo? Se você não tiver uma vida de oração, não tem conversão. A oração é o impulso do coração. Já diz Santa Teresinha do Menino Jesus: o que é oração? É um impulso do coração, é um olhar lançado ao céu, é um grito de gratidão, de amor, no meio da tribulação e no meio de alegria, de amor. Então a palavra denominadora comum aqui é amor. Rezar é amar. Repita comigo: rezar é amar. Rezar é estar diante do amado. Rezar é estar diante do amado. Rezar é amar. Rezar é amar. E amar é configurar-se ao amado. E amar é configurar-se ao amado. Você entende que às vezes nós não estamos rezando. As nossas igrejas nós não estamos rezando. É muito barulho, é muita conversa. Mesmo dentro de casa a gente não reza.
Você vai à missa, a missa ela está galopeira, corre mais e corre mais. E o padre não terminou, e o sermão não terminou, o outro já toca o violão, o outro já faz não sei o que lá. Não tem, a gente não reza. A gente não reza em casa. É interessante você perceber como Deus quer que estejamos com Ele. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim: ah, como eu queria que você me chamasse, e eu te responderia. Eu contaria todas as minhas coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Olha o conceito de oração de Jeremias. Olha o conceito que é de oração. Eu queria que você me chamasse, meu filho, e eu te responderia. Me chame pelo nome, fale comigo. Impulso de amor. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Então eu lhe contaria as coisas maravilhosas, misteriosas, que você não conhece. Então, se nós às vezes não sabemos para onde vai a nossa vida, se muitas e muitas vezes nós estamos perdidos no mundo, é porque nós estamos falhando na oração. Porque na oração Deus nos revela. Você está escutando o que eu estou dizendo? Você não precisa de cartomante, você não precisa de mesa branca, você não precisa de horóscopo. Deus te revela os fatos que você não consegue entender na sua vida. Deus revela, pede, Ele diz: eu quero me revelar, eu quero lhe contar. A oração é uma conversa com Deus que requer tempo e disposição. Duas virtudes que alguém quer. Se quer rezar, você precisa ter tempo para Deus. Você precisa ter disposição de rezar. Sem tempo para Deus, sem disposição, não há oração.